O Nobre Príncipe da Paz. Este é o título da lição desta semana. Como você sabe, nós estamos estudando esse trimestre o livro do profeta Isaías. E no estudo desta semana, nós vamos analisar os capítulos 9, 10, 11 e 12. E o verso para memorizar dessa semana é a famosa profecia sobre o nascimento de Jesus. Aqui está em Isaías, capítulo 9, verso 6. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Perguntaram ao homem que supervisionou a criação da primeira bomba atômica se havia alguma forma de defesa contra essa arma. E ele respondeu que sim, e então explicou: a única defesa contra essa bomba é a paz. Um ex-presidente da Academia de Ciências da Noruega, juntamente com historiadores da Inglaterra, Egito, Alemanha e Índia, apresentaram algumas informações surpreendentes da história mundial. Desde 3600 a.C., o mundo conheceu apenas 292 anos de paz. Nesse período ocorreram 14.351 guerras, grandes e pequenas, nas quais 3,64 bilhões de pessoas foram mortas. Isso corresponde a aproximadamente a metade da população mundial de hoje. O valor da propriedade destruída em todas essas guerras é equivalente ao valor de um cinturão de ouro colocado ao redor do mundo, tendo 156 quilômetros de largura e 10 metros de espessura. Para você ter uma ideia de toda a propriedade que foi gasta, que foi desperdiçada com tantas guerras. Desde 650 a.C., também ocorreram 1.656 corridas armamentistas e apenas 16 de todas elas não terminaram em guerra. O restante acabou no colapso econômico dos países envolvidos. Sabemos que a paz mundial só será uma realidade depois da volta de Jesus. Mas agora nós podemos experimentar um tipo de paz, que é a paz interior, a paz do coração, a paz de espírito, que é um fruto do Espírito Santo. E esta paz não depende das circunstâncias em que o mundo se encontra. Em 1555, Nicholas Ridley foi levado à fogueira por causa do seu testemunho por Cristo. É um dos mártires cristãos da história. A história nos conta que na noite anterior à sua execução, o seu irmão se ofereceu para permanecer com ele na prisão, para servir de ajuda, de conforto, durante a sua última noite de vida. Nicholas Ridley recusou a oferta do irmão e respondeu que queria ir para a cama cedo e dormir tão tranquilamente como sempre fez ao longo da sua vida. Por conhecer a paz de Deus, ele poderia descansar nas forças dos braços do seu Senhor. E essa é uma realidade que nós também podemos experimentar. É sobre essa paz de Deus que nós vamos estudar durante toda essa semana. O título da lição de domingo é O Fim da Escuridão para a Galileia. Está baseada em Isaías, capítulo 9, versos 1 a 5. A Assíria tinha subjugado a nação de Israel, o reino do norte, transformou seus territórios em províncias e levou algumas pessoas em cativeiro. O profeta havia predito que o primeiro a ser conquistado seria o primeiro a ver a libertação. Agora nós vemos aqui uma característica dos textos proféticos do Antigo Testamento. É muito comum ver textos que têm uma aplicação imediata em relação àquela situação descrita no próprio contexto e uma aplicação futura. A libertação descrita em Isaías capítulo 9 vai se cumprir numa dimensão mais ampla e transcendente com a vinda do Messias, Jesus Cristo. O menino mencionado no verso 6 é descrito com características que certamente transcendem a descrição de alguém meramente humano. Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uma descrição que certamente
não pode ser aplicada a alguém meramente humano. E providencialmente Jesus começa o seu ministério justamente na Galileia. Agora, olhando atentamente para o texto de Isaías, o verso 1 diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso tudo nos aponta para o Messias, Jesus Cristo. E essa palavra que se repete no texto, ou que começa o texto, mas, uma conjunção adversativa, indica uma mudança, um contraponto, algo que inverte a situação, de trevas para a luz, de sofrimento para a alegria, de humilhação para a exaltação. E nesse contexto aqui, de cativeiro para a liberdade. É isso o que Deus quer mostrar para mim e para você hoje também. Ele pode inverter as circunstâncias difíceis que talvez você esteja vivendo nesse momento. Ele tem o controle de tudo, de todas as circunstâncias da vida. O cativeiro para Israel foi uma experiência muito difícil e dolorosa, mas foi um meio pelo qual Deus estava preparando o seu povo para receber grandes bênçãos no futuro. Então eu diria para você, não desanime. Deus está no controle de todas as situações da sua vida e chegará o momento em que o seu cativeiro, seja lá o que for, será revertido e você estará finalmente apto para receber as ricas bênçãos do Senhor na sua vida também. A lição de segunda-feira está baseada em Isaías 9, 6 e 7 e tem como título Um Filho nos foi dado. Eu vou começar lendo o verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E eu quero ler também a primeira parte do verso 7, que diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Deus concede a Isaías a honra de ver o futuro nascimento de um filho que iria restaurar a paz. Em contraste com os governos desse mundo, ele iria governar em justiça e em paz. E, claro, não pode haver a menor sombra de dúvida com a leitura desse texto, de que esse texto se aplica a Jesus. Nenhum outro ser humano cabe nessa descrição. E veja só a descrição que é feita desse filho que iria nascer. Um nome apenas não é suficiente para identificá-lo. Aqui uma criança de 5 nomes é apresentada. Quais são os 5 nomes? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O que significam esses nomes? Eu começo comentando sobre o nome maravilhoso. O termo original indica, aqui nessa expressão, indica algo ou alguém que não é deste mundo, algo sobrenatural, alguém sobrenatural. Maravilhoso aqui não é usado como um adjetivo, e sim como um nome próprio. O outro nome, Conselheiro, aponta para o conhecimento e sabedoria. O outro, Deus Forte, expressa a ideia de um Deus poderoso e vitorioso nas batalhas, capaz de vencer todos os inimigos. Uma tradução que expressa bem a ideia original dessa expressão, em lugar de Deus Forte, seria Guerreiro Divino. O outro nome, Pai da Eternidade. Esse nome expressa 2 características importantes de Deus. Primeiro, ele é Pai. Isso aponta para um relacionamento amorável com seus filhos. E ele também é eterno, o que revela a pré-existência de Cristo. Lembre que esses nomes todos se referem ao Messias, a pessoa de Jesus. E, finalmente, o nome Príncipe da Paz. A palavra paz aqui é a tradução do hebraico shalom, que significa muito mais do que a palavra paz em nossos idiomas ocidentais atualmente. Essa é, sem dúvida, uma das mais belas e profundas descrições bíblicas da pessoa de Cristo. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
O título da lição de terça-feira é O Cetro da Ira de Deus, baseada em Isaías 9:8 a 10:34. Esta seção de Isaías traz uma profecia contra Israel e contra o reino da Assíria. É uma indicação dos lamentáveis resultados de seguir uma conduta em rebelião contra a vontade de Deus. Deus nos dá liberdade para escolher que caminhos nós vamos seguir, mas Ele nos adverte sobre os males de usar mal essa liberdade que nós temos. Muitas pessoas questionam a Deus por permitir o livre-arbítrio, né? Alguns dizem assim, ora, se o mau uso do livre-arbítrio nos traz tanto prejuízo, não seria melhor se não tivéssemos essa liberdade de escolha? E eu não preciso nem filosofar muito aqui para responder com um rotundo não, né? O que nos faz humanos, o que nos permite manter relacionamentos pessoais, amoráveis, né, é justamente a nossa capacidade de escolha, a nossa liberdade de escolha. Onde não há liberdade, ninguém pode ser plenamente humano. Amor e felicidade são experiências que só serão possíveis onde houver liberdade de escolha. É claro que no mundo em que vivemos, nas condições em que vivemos, eu não creio que haja completa liberdade de escolha. As experiências passadas que nós tivemos, a educação que recebemos, a cultura em que vivemos, né, e muitos outros fatores, de alguma forma vão determinar em certo grau as escolhas e decisões que fazemos. Quando a Bíblia fala da ira de Deus contra os rebeldes, isso precisa ser considerado em dois aspectos. Há casos em que Deus expressa diretamente a sua reprovação ou repreensão, mas há muitos casos em que os resultados desastrosos da desobediência vêm como consequências inevitáveis das decisões que tomamos. Alguém que passa a vida toda ingerindo bebida alcoólica, por exemplo, né, e finalmente é acometida de uma ou por uma cirrose hepática. Ela não está sendo castigada diretamente por Deus pelas más decisões que tomou. Está apenas colhendo o resultado de suas próprias escolhas equivocadas. Mas, ainda assim, a misericórdia e a paciência de Deus estão disponíveis a todos. Não significa que Ele vá curar a doença. Significa, sim, que Ele é capaz de perdoar os erros cometidos ao longo da vida. Mas não esqueça, não brinque com isso. Assim como Israel padeceu cativeiro porque persistiu na rebelião, da mesma forma, sempre será muito arriscado, muito perigoso seguir um curso de comportamento em desobediência à vontade revelada de Deus. Muito cuidado, né? Não brinque com más escolhas e más decisões. As consequências serão inevitáveis. O título da lição de quarta-feira é Raiz e Renovo em uma só pessoa. E está baseado no capítulo 11 de Isaías. Sugiro que você leia esse capítulo que é inspirador, né, quando você tiver um tempinho. O capítulo começa assim, eu vou ler aqui a primeira parte, o início do capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. No verso 2 é dito que nele repousará o Espírito do Senhor. E então são mencionados aqui na sequência do texto 6 dons do Espírito: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Aqui se vê um contraste possivelmente, provavelmente intencional, né, entre a liderança humana do povo de Deus, na época de Isaías, né, e o tipo de liderança que seria exercida por Jesus, o Messias. Todas essas características mencionadas estavam ausentes nos líderes da nação. E é claro que isso nos leva a uma reflexão para nós hoje sobre como é exercida a liderança do povo de Deus na atualidade. As 6 características mencionadas no texto ressaltam o caráter pessoal do líder. Isso deve ser suficiente para convencermos de que o caráter do líder deve ter a primazia sobre as ações do líder. Isso vai contra a tendência de muitas pessoas, né, em avaliar a liderança com base mais em realizações, em consecuções, desempenho, do que no caráter pessoal. Na sequência do capítulo 11, começa a descrição da
terra restaurada. A linguagem é limitada e está dentro do contexto da realidade do povo de Deus no Antigo Testamento. Quando menciona, por exemplo, que vai resgatar o seu povo da Síria, do Egito, ou quando menciona a vitória sobre Edom e Moabe, é claro que se trata de uma linguagem no contexto histórico do profeta Isaías. No entanto, Isaías olha para além das provações de seu povo, e ele pode visualizar o reino que o Messias veio estabelecer, o reino eterno de Deus. Vemos no texto que há aspectos que se aplicam à primeira vinda de Jesus, mas há elementos que só se cumprirão depois de sua segunda vinda. Expressões como o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito. Este é o novo mundo que Deus está preparando para o seu povo. Um lugar onde não haverá nenhuma espécie de conflito ou de inimizade. Haverá perfeita paz, plena harmonia, desde os elementos da natureza até as criaturas inteligentes. Finalmente, o plano original de Deus será realizado, será concretizado. Jesus, através de sua vida, morte e ressurreição, e finalmente, em sua segunda vinda, vai restaurar todas as coisas. Vale a pena esperar e se preparar para esse momento. E eu diria uma coisa, você não pode ficar de fora desse mundo novo que será restaurado. Ore por isso e se prepare para isso. A lição de quinta-feira tem como título Tu me consolas e está baseada em Isaías 12, 1 a 6. Você se lembra do cântico de Moisés lá no Êxodo? Esse cântico foi a expressão de louvor a Deus pela libertação da escravidão no Egito. Isaías capítulo 2, dos versos 1 a 6, na verdade um curto capítulo do livro de Isaías, é um cântico de louvor pelo fim do cativeiro. Outro cântico de louvor por livramento é o que se encontra em Apocalipse 15, versos 2 a 4. Todos esses cânticos têm uma coisa em comum. Eles reconhecem a Deus como o autor da salvação. E aqui há um elemento importante, interessante. Jesus não apenas operou nossa salvação, mas Ele é a nossa salvação. Bem, a lição de hoje encerra essa seção do livro, capítulos 1 ao 12. No capítulo 13 já começa um novo tema introduzido. Nessa primeira parte do livro, 1 a 12, 4 nomes de pessoas são mencionados, cada um com uma mensagem importante, um sentido importante. Vamos relembrar o que nós vimos nas semanas anteriores. 4 nomes de pessoas mencionadas. Quais são esses nomes? Emanuel, que significa Deus conosco, é uma mensagem de esperança. O outro nome de um dos filhos de Isaías, um resto volverá, é uma promessa de misericórdia. O outro nome do outro filho de Isaías, rápido despojo, presa segura, é uma advertência de juízo. E o próprio nome do profeta Isaías, que significa Jeová é salvação, e que é a mensagem central do livro de Isaías, que Deus é salvação. Uma informação mais, bastante interessante, nesse curto capítulo 12. Os versos 1 e 4 usam a expressão naquele dia. Ambos introduzem uma descrição da libertação e das coisas grandiosas que Deus faria em favor de seu povo. Mas uma coisa interessante é que no verso 1, o tratamento está no singular. Diz assim, orarás naquele dia, enquanto que no verso 4, o tratamento está no plural, direis naquele dia. Dessa forma, o texto revela as duas dimensões da salvação de Deus, a dimensão individual e a dimensão coletiva. Deus está atento a cada filho seu e, ao mesmo tempo, Ele está preparando um povo para representá-lo diante do universo. Finalmente, eu diria, o Senhor nunca abandona os seus filhos. Não importa quão difíceis sejam os seus dias ou quão longas sejam as suas noites. Para os verdadeiros filhos de Deus, o melhor ainda está por vir. Não esqueça isso. Até amanhã. Tchau.